Meus irmãos e minhas irmãs, a paz. Continuamos aqui ainda falando da imitação de Cristo, porque é um livro muito rico, né? Como eu dizia a vocês no nosso último encontro, é um livro de cabeceira, é um livro que muitos santos da nossa igreja tinham ali na cabeceira da sua cama e liam constantemente, e procuravam constantemente buscar aquilo que ele propõe, que é essa imitação de Cristo. E como eu dizia e faço questão de repetir, que essa imitação de Cristo não é fazer uma encenação da vida de Cristo. Não é isso. Não é imitar a vida de Cristo por imitar, mas é procurar colocar as palavras de Cristo em prática na nossa vida. É esta a imitação de Cristo que nós, cristãos, devemos almejar. Colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida. Nós, cristãos, não podemos agir como aquelas pessoas que não são cristãs. Eu dizia sempre que nós cristãos, quando formos agir em tudo aquilo que nós formos fazer, nós temos sempre que perguntar, será que Cristo, de que forma Cristo pensaria? Não é? De que forma Cristo agiria nesta situação? Pautando sempre todas as nossas ações na vida de Cristo. É isso que significa imitar a Cristo. Amar como Jesus amou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu, como diz essa bela canção de Padre Zezinho. Mas para isso é preciso que nós tenhamos uma experiência, um encontro pessoal com Jesus. Essa experiência de saber que Deus não é um Deus distante de nós, mas é um Deus próximo a nós, é um Deus que caminha conosco, é o Emanuel. É o Emanuel. É fazer aquela experiência dos discípulos de Emaús, que sentiram o seu coração arder. Você já fez esta experiência com Jesus? Ou será que o seu conhecimento de Jesus é um conhecimento, vamos dizer assim, meramente histórico, de ouvir falar, né? Porque você nasceu numa família cristã, católica, ou você ouviu falar de Jesus em algum livro por aí? Veja, existe uma grande diferença entre ouvir falar e fazer de fato uma experiência com Jesus. De sentir o coração arder de amor por Jesus. De sentir que de fato Jesus está conosco, que Jesus caminha conosco. Que Jesus é o nosso amigo. Que Jesus é aquele com quem nós podemos contar em todas as situações. Veja, é totalmente diferente. Aqui eu estou falando de uma relação. E eu gosto sempre de recordar aquelas palavras de Bento XVI, que ele dizia, né? Nós aqui não estamos falando de uma figura histórica, de um acontecimento, não, mas nós estamos falando de uma pessoa que é Cristo, de uma pessoa que nos conhece, de uma pessoa que se alegra conosco, de uma pessoa que chora conosco, porque quem melhor do que Ele, como eu dizia, para compreender o homem? É por isso que Ele se encarnou, para nos compreender, para saber de fato o que é
viver nesta condição humana na qual nós vivemos. Então, o que eu gostaria de pedir a você hoje é que, se você, olhando para a sua vida, você constata que você ainda não fez essa experiência, que você então comece a pedir ao Senhor esta graça de fazer essa experiência com Ele, de ter esse encontro com Ele. Porque isso é fundamental para que esta imitação de Cristo aconteça na nossa vida. Para que ela saia dessa leitura e ela venha para a prática da nossa vida. É preciso ter este encontro. É preciso ter esta experiência com esse Deus, repito, Emanuel, com esse Deus que caminha conosco. Então, peça isso a Ele. Peça essa graça. E você vai ver a grande diferença que isso vai fazer na sua vida. Nós, então, vamos encerrar esse nosso ciclo de formação com esse tema do livro A Imitação de Cristo. Repito, eu não li, não me detive muito à questão da leitura do livro, porque eu acredito que você vai adquiri-lo, que você vai lê-lo, que você de fato vai fazer esse livro o seu livro de cabeceira. Mas o que eu quis aqui, ao longo desse ciclo de formação, foi levar você a uma compreensão mais profunda do que é vivenciar essa imitação de Cristo. Não é ler, meramente por ler, mas nós imitamos Cristo, repito, porque eu quero que isso fique bem gravado, à medida em que nós procuramos colocar em prática na nossa vida esta palavra que abre, que é a chave da imitação de Cristo. Quem me segue não anda nas trevas. João 8:12. À medida em que nós renunciamos a tudo aquilo que é trevas e nos lançamos para a luz e deixamos que essa luz de Cristo nos ilumine completamente. Colocando a palavra de Deus em prática, entendendo a palavra de Deus não somente como a Bíblia, as Sagradas Escrituras, mas a palavra de Deus que chega a nós de infinitas maneiras, colocando esta palavra em prática, no dia a dia, nas situações ordinárias do nosso dia a dia. Eu até proponho a você que você, ao ler as Sagradas Escrituras, se você se identifica mais com um determinado versículo da Bíblia, se aquele versículo fala forte ao seu coração, você ficar sempre ali, relendo aquele versículo e procurando aplicar aquele versículo à sua vida. Os santos fizeram isso. Os santos foram aqueles que pegaram, às vezes, um versículo do Evangelho que, pela luz do Espírito Santo, eles foram ali convidados a viver de forma radical e acabaram, então, se santificando, ou seja, se aproximando cada vez mais do Santo dos Santos, até se confundir com Ele. Até chegar ao ponto de dizer, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, desta maneira nós encerramos esse nosso ciclo sobre a imitação de Cristo e brevemente também vamos falar aí sobre a Lexio Divina. Vamos fazer um outro ciclo de formação sobre a Lexio Divina, sobre esta leitura orante da Palavra de Deus.
Vamos aprender juntos aqui a fazermos essa leitura orante da palavra de Deus. Então, que Deus abençoe você e que em tudo Deus seja louvado, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.